Prazer de receber Poliana Ai, Ferrari. que bom, Conde, que bom. Boa Que tarde a todos. bom! Diretamente da PUC de São Paulo. Deixa eu apresentar para vocês aqui. A gente vai falar de fake news. Aliás, vamos começar com esse tema aí do Alexandre Que Garcia. horror, né? Que Que horror, horror, vamos. um horror total. Olha, para quem não conhece, a professora Poliana Ferrari, pós-doutora em comunicação pela Universidade Beira Interior, a UB, doutora e mestre em comunicação social pela Universidade de São Paulo, jornalista, professora do Departamento de Comunicação, professora do programa de tecnologia, aliás, programa Tecnologias da Inteligência e Design Digital, ambos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Que legal esse programa aqui, Tecnologias da Inteligência e Design Digital. É Conta um muito pouquinho para legal, a Conde. gente. Vou contar. A professora Lúcia Santaella, que quase há 20 anos atrás bolou esse programa. A gente é referência aí na discussão, né, de uma inteligência artificial que seja mais humana, né, que privilegie todo mundo, né, não seja uma inteligência artificial para poucos, né, para a branquitude californiana, né, mas que seja para todo mundo. Então, eu estou nesse programa de pós desde 2012, é uma felicidade. Muito bom. Então hoje se ajeitem aí, porque vem aula para cá. Poliana, vamos começar falando sobre esse episódio do Alexandre Garcia, que eu acho que ele é pedagógico também, inclusive para o tema que a gente vai Ele tratar mais a fundo na Eu queria sequência. começar dizendo que acho que a AGU foi super certeiro, né? Acho que a gente tem que agir rápido mesmo. Não dá, né, para um jornalista, nem sei se dá para dizer que é jornalista ainda, né? Propondo, né, depois dessa tragédia, né, a minha solidariedade aí para todo mundo no Sul, né? Quem não está sabendo, né? Ele começou a espalhar que o governo Lula, né, abriu barragens para inundar propositalmente o Rio Grande do Sul, né? É um absurdo. E o que acontece? As pessoas que vivem nessa bolha, né, principalmente a bolha da extrema direita, né, que sempre usa uma cortina de fumaça, então solta isso, né, ele é pago para isso, né, ele ganha cliques para passar desinformação, por isso que achei que a AGU agiu super certo. E enquanto isso, né, tem a delação do Cid, tem outras coisas acontecendo e sempre, né, a indústria do fake usa uma artimanha, uma desgraça, um preconceito, um racismo, né, uma homofobia para desviar o assunto quando eles são alvos de alguma investigação. Então, quem está nos assistindo, é triste isso, mas é um mecanismo, eles usam esse mecanismo. Foi assim com a Marielle, no assassinato, foi assim com o incêndio da Amazônia, foi assim com o genocídio Yanomami. Sempre tem uma história criada, bem bombástica, né, para desviar a atenção, e a isso, infelizmente, amanhecemos hoje com E mais assim, essa. e o mal, ele já está feito, quer dizer, o Alexandre Garcia pode ser punido e tudo mais investigado, mas ele já fez o que ele, Ele já digamos... espalhou, né? Igual aquele travesseiro de pluma, né? Depois que espalhou, o mal já está feito, exatamente. E hoje, acho que é um dia, né, Conde, assim, 50 anos do golpe do Chile, 22 anos do 11 de setembro, né, do ataque às Torres Gêmeas. E se a gente pensar, né, eu discuto muito a questão da desinformação junto com o colonialismo digital, aí, até um termo, né, do Davidson Faustino e do Walter Lippoldt, lá um beijo para eles, porque intensificou muito, né, a vigilância depois do 11 de setembro. Né? Os Estados Unidos criou uma estrutura de vigilância e é uma vigilância muito cruel, né, muito que exclui as minorias, sejam elas de refugiados, sejam elas de moradores em situação de rua, sejam elas da comunidade negra, sejam LGBTQIA+. É uma vigilância muito colonialista e muito cruel, e isso intensificou, né, depois desse 11 de setembro. E você pode me perguntar assim, puxa, intensificou como, né? Com os drones, com as biometrias, com a indústria do fake. O fake caminha com essas coisas. Então, as pessoas precisam pensar isso. Exatamente. Né? Também faz 10 anos aí da denúncia do Snowden, as pessoas já esquecem, né? Quando ele falou que todo mundo era vigiado. Né? Todo mundo com celular era vigiado. Agora, Poliana, eu acho que pesquisador sério no mundo hoje, porque tem pesquisadores que também não são sérios, né? Vamos lembrar. Sim. Olha a indústria do tabaco, né? A indústria do tabaco criou você tem um dinheiro ali, né? meio duvidosos, né? Não há dúvida de que todo cidadão do planeta
que está na rede, que tem né, que acessa. Que tem o celular, né? Basta ter um celular. Toda a vida dela está em algum lugar que se tem acesso, sobretudo dessas agências americanas, que são as mais, digamos, preocupadas com isso, né? E além, Conde, desculpa, até te cortei, né? Além das agências, a gente tem que pensar que as big techs, que são, né, dominadas aí, né, a gestão, são homens brancos, né? Quem? Tem Bill Gates, tem o Zuckerberg, tem o Musk, tem o Bezos na Amazon. Elas estão ali, né? Principalmente, a gente tem TikTok, mas principalmente as big techs estão na Califórnia, e elas coletam dados e vendem os nossos dados, né? Então, assim, para quem é mais novo e está assistindo o canal, né? Enfim, o Bezos começou comprando a Blockbuster, né? Em 97, não porque ele gostava de filmes ou do audiovisual, né? Pelo mailing dos clientes da Blockbuster. Depois, ele compra o Washington Post, né? A mídia achou benevolente ele comprar um jornal que estava em situação. Mas, na verdade, ele tem um dos maiores data centers do mundo. Eles hospedam os dados de muitas empresas, governos e todo mundo. Então, assim, eles têm um interesse na informação, né? E a indústria da desinformação nasceu nesse conglomerado e ela é espalhada, eles contribuem, por mais que a gente fale, né? Ah, e tem o botão de denunciar uma fake news no Instagram, a Meta fez alguma coisa, mas ainda enxuga gelo, é muito pouco, né? A gente precisa, casos como o do Alexandre Garcia, cadeia, mas a gente precisa regular, precisa discutir, né, a regulação, Conde. Agora, o Brasil está num caminho bom com relação a isso, porque o mundo está convulsionado, a gente vê limitações na Europa e nos Estados Unidos, as óbvias limitações em função de eles serem o centro irradiador da espionagem e tudo mais, e da plantação de discursos, né, de ódio e tal. Agora, o Brasil, na condição de um país que sofreu diretamente numa eleição fraude dessa natureza e vinha sofrendo muita violência, como é que você acha que está o caminho? Porque eu percebi que Alexandre de Moraes, o STF, o TSE e o Flávio Dino, agora como ministro da Justiça, eles tiveram a humildade de ouvir especialistas e de chamar para conversar e de dar start nesse processo de tentar melhorar um pouco essa situação. Como é que você está vendo essa situação no Brasil? Eu concordo com você, né? Eu quero mandar um beijo, então eu faço parte da Rede Nacional de Combate à Desinformação, a RNCD, e a gente teve uma ação muito positiva na eleição, né? Ajudando a STF, ajudando o Tribunal Superior Eleitoral, ajudando porque são mais de 180 instituições que participam dessa rede, a PUC também. E, assim, a gente teve um papel, a sociedade, eu acho, de alertar esses órgãos públicos, porque se a gente não tivesse feito esse barulho, olha que com esse barulho, né, com todas as campanhas e com todas as ações dos tribunais, a gente ainda teve um 8 de janeiro e a gente teve uma eleição, né, muito, muito acirrada. E a gente vem falando isso, Conde, desde lá do golpe da Dilma, desde 2013, né? Tinha uma movimentação já com desinformação sendo estruturada, né? E aí a gente viu, né? Enfim, Patrícia Campos Melo, né? Denunciou outros. A gente viu que tem forças, né? Com a sociedade civil, com empresários. É uma indústria muito, para você ter uma ideia, é um levantamento da Universidade de Baltimore, só com a questão de saúde, pandemia, no meio da pandemia, 2021, a indústria fake, né, faturou 9 bilhões de dólares. A gente fala com o quê? Não deixando as pessoas se vacinarem, né, impulsionando remédios que não funcionam. Então, acho que a gente fez um avanço grande, a gente não pode perder de vista a regulação, e a regulação da IA também, inteligência artificial precisa ser regulada. Então, acho que a gente está num caminho e espero que o governo Lula não perca essa chance. Tem muitas frentes, né, Conde? Tem muitas frentes para resolver, mas que não perca essa chance. Se tem um governo, acho que hoje no mundo, que vai conseguir lidar com essa questão, é o governo Lula, né?
Enfim, tem tantas coisas que a gente, inclusive, alerta aqui, que estão deficitárias e tal no próprio governo, mas nesse especial, nesse específico das questões digitais, quer dizer, o Brasil já sofreu tanto, já está tão traumatizado, que já se criou uma resposta aqui, né? Criou uma casca, né? É como a casca de tartaruga, a gente já está mais resistente, eu acho. Um pouco exatamente, mais... o mundo está de olho aqui para essas respostas, né? Exatamente. Lembra quando a Dilma foi, né, grampeada, né? Precisou o Snowden denunciar e, né, a gente não tinha essa dimensão. Eu acho que nem a esquerda tinha dimensão de como era estruturada a indústria da desinformação e como essas bolhas e os algoritmos, veja o lobby das big techs em Brasília, né? Como elas distorcem e podem, né, a gente viu isso, né, mudar a eleição, fazer as pessoas não se vacinarem. Sempre me perguntam, Conde, tem alguma coisa boa, né, na desinformação? Nada. Sempre sempre espalha alguma coisa ruim, né? Então, veja essa história das barragens no Sul agora. Lembra quando teve Brumadinho ou Mariana? Também tinha desinformação sobre a lama. Mas essa fake news criminosa do Alexandre Garcia, eu acho que ela já está num patamar que dá para você classificar de maneira diferente nesse ecossistema, né? Eu tô dizendo isso e vou te perguntar o seguinte, porque não vai dar, a gente não vai se livrar, né, das fake news. Parte da realidade, existe uma indústria, né? Que nem clandestina sequer, porque existem várias formas de mascaramento, inclusive das instituições para produzir fake news, ONGs, né, que produzem fake news. Fala um pouquinho sobre isso, quer dizer, da inevitabilidade a gente vai ter de conviver com esse fenômeno. Eu acho que a gente não pode ser inocente. Quando eu comecei a pesquisar em 2016, pós a eleição do Trump, ainda eu achava que desinformação era no ecossistema político, e aí eu fui percebendo que, na verdade, ela está em todos, né? Eu chamo de um parasita. Por que um parasita? Ela precisa de um hospedeiro. Que hospedeiro? Pode ser eleição, pode ser vacina, pode ser mulheres, pode ser a parada gay que está acontecendo naquela semana, vai ter alguma coisa. Pode ser uma cortina de fumaça para encobrir uma outra coisa. Então, a gente tem o momento da delação, surge essa história da barragem. Você teve, né, criminosamente, a gente vai percebendo os canais que passaram a desinformação, por exemplo, a gente demorou uma semana, a gente estava avisando, tem que tirar do ar, né, no 8 de janeiro, e ainda as big techs, Google, YouTube, continuaram faturando, porque dá clique, porque, então, assim, eu acho que tem várias frentes. Primeiro, perceber que não vai passar, infelizmente, né? Primeiro, também reconhecer que a inteligência artificial precisa ser regulada, porque a gente precisa que ela seja boa para todos, né? Não só para um grupinho branco eleito, ela não pode ser racista, ela não pode ser preconceituosa, ela não pode ser exploratória, né? Então, quando a gente vê uma OpenAI lá, dona do ChatGPT, pagando $1 no Quênia para as pessoas imputarem dados, é um trabalho análogo à escravidão. Então, a gente também tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho que governos de extrema-direita, né? Veja Milei na Argentina, enfim, todos vão usar de desinformação, né? Virou uma indústria muito e fatura muito. Então, acho que a gente precisa discutir isso com os avós, né, com a terceira idade que cai, precisa discutir na escola do ensino fundamental, já está lá na BNCC, na Base Nacional Curricular, mas ainda muita escola não discute. A gente precisa discutir nos sindicatos, nas ocupações, em todos os lugares, porque senão a gente vai perder o bonde, assim, e a gente não pode ser um país que simplesmente se defende, né? Se defender é o que a gente fez na eleição. Se defende, denuncia, tira do ar, né, denuncia que aconteceu isso, mas a gente precisa também ter um passo anterior, que é se prevenir, sabendo que vai ser a lama, que a gente vai conviver com isso esse século, junto com o aquecimento global, vai ter desinformação. E a gente vai ter de aprender a conviver com isso, com as ferramentas que nós fomos criando, né? Exatamente. Até porque, né, Poliana, nunca nós estivemos imunes a mentir desde a Bíblia, desde os textos sagrados. Eu falo, como sair das bolhas, eu falo desde Roma Antiga.
O que não tinha, né, Conde? Não tinha escala, né? A gente teve a história da escola base, governo Getúlio tinha fake news, né? A gente teve varíola no começo do século XX, mas muito menos pessoas liam jornais, muito menos pessoas tinham acesso. Agora espalha, né, numa velocidade, o estrago desse Alexandre Garcia, quanto foi? Daqui a pouco a gente vai conseguir medir, mas o estrago é muito grande, né? Então, Até esse que porque as fake news associadas ao discurso de ódio, e acho que é um outro fenômeno, ela tem um potencial destruidor, já visto o que a gente viu no 6 de janeiro nos Estados Unidos e no 8 de janeiro aqui no Brasil, duas cenas emblemáticas do decaimento da capacidade das pessoas se, digamos, protegerem das falsas pautas. Quer dizer, as pessoas foram. Você tinha ali senhores e senhoras que foram levados para Brasília, né? Que foram por sua vontade, sim, evidente, sim. mas uma vontade fabricada ali com armamento pesado, né? Do ponto de vista. Exatamente. Você fica, né, municiando esses grupos, essas pessoas, seja o QAnon, seja os grupos aqui, né? Tinha um grupo secreto que chamava Festa da Selma, que ficava no Telegram e no WhatsApp impulsionando essas pessoas. E aí, para as pessoas ficarem pensando o seguinte: ninguém está imune à desinformação, ao discurso de ódio, né? Eu falo isso, né? Num novo livro que vai sair, o Descolonizar pelo Afeto, agora em outubro. Em primeira mão aqui, daqui Primeira a pouco mão, você vai primeira saber. mão, primeira mão. Depois eu volto para contar. Que discute uma educação antirracista, né? E mostra que a desinformação bebe nessa questão do colonialismo há muito tempo. Mas essas pessoas são todos os dias alimentadas com ódio ali. E a desinformação casa exatamente com a carência da pessoa. Eu falo isso no Bolhas, né? No Como Sair das Bolhas. Em vez da pessoa ir para o divã, né, os casos ali dos presos na Papuda, a gente falava assim, tem gente que tem salvação, né, vai para o divã ainda, tem gente que é hospital psiquiátrico, já descolou totalmente da realidade. Mas como que uma pessoa descolou da realidade? Ela está sozinha, ela está isolada, ela começa a assistir um canal de desinformação, ela só assiste aquilo, ela desliga o canal da TV aberta que ela acha que aquele foi cooptado, virou comunista, e ela vai sendo bombardeada todos os dias, interruptamente, ela vai sendo bombardeada, e ela não tem muito filtro, né? Não teve uma educação midiática, não tem filtro, ela acredita. Então, realmente criam-se exércitos de extermínio, né? As pessoas não fazem ideia como elas estão sendo manipuladas. É uma loucura. Poliana Ferrari aqui no Giro das 11. O pessoal muito afetuoso aqui no Ah, bate-papo. que A bacana. gente construiu, porque não é fácil construir Não. nas redes, mesmo progressistas, esse coletivo de pessoas qualificadas, que gostam do debate e são afetuosas. E eles já estão dizendo aqui, Poliana é demais e Ai, tal, que daqui a pouco eu legal. vou trazer. Obrigada. Gente, olha, até Beijo a todos. agradecer antecipadamente a vocês que estão nos assistindo. Tem presente hoje, tem presente para vocês hoje. Sabe qual é o presente? É um livro que vocês podem baixar Ah, que gratuitamente, legal, que legal. que é o livro Nós, que é organizado pela Poliana Ferrari. Sobre tecnoconsequências do humano, né? É legal contar essa história. O Zamiatin é um russo que viveu no começo do século XX, né? Um escritor russo. Ele tinha, né, fez um livro chamado Nós, a gente fez uma homenagem a ele. E ele dizia, né, que numa sociedade futura, imagina, ele escreveu isso em 1918, entre 18 e 21 ele escreveu. E ele dizia que numa sociedade futura, que ele não viu, mas ele projetou, né, as pessoas iam ser números e as pessoas não iam ter mais identidade, elas iam agir como manada, né, como autônomos, assim, né, exercendo funções, não ia ter mais o amor, as pessoas iam ser totalmente robotizadas e sugadas por uma grande tecnologia. E aí, nosso grupo de pesquisa, que é o Comunidata, que é um grupo CNPq, a gente ficou chocada, releu esse livro, né, e falou, nossa, né, estamos vivendo exatamente isso, né, vamos resgatar esse livro que já está em domínio público até, e aí a gente fez atualização, né, de como nós precisamos ficar atentos, né, para a gente não ser engolido, né, não ser engolido por uma tecnologia que
né, não nos deixa respirar. O Zamiatin falava isso, as pessoas não respiram, elas têm falta de ar nessa sociedade ultra tecnológica. Essa é basicamente o conceito do livro. Eu vou pedir para você comentar rapidamente um pouco o teu artigo, que tem um título assim, tão bonito. Deixa eu só recuperar aqui o índice. Estou chegando lá. O que nos faz humanos é a capacidade de amar. Tão bonito isso aqui. Deixa eu só reforçar para o público. Eu coloquei o link para vocês fazerem o download gratuito no bate-papo. É só clicar ali que você vai ter acesso a esse conteúdo fantástico, que foi prefaciado pelo Eugênio Butti. Sim, fantástico Butti, que de vez em quando aparece por aqui também. Fala para a gente um pouco da tua reflexão. Essa capacidade de amar, porque assim, o que a gente vai conseguir ser diferente de uma IA, por exemplo, que cada vez está engolindo mais conteúdo e cada vez responde melhor e cada vez... A nossa capacidade de amar, e é uma capacidade de amar, muito como dizia Bell Hooks, né? Não é um amor consumo, casal só, amor que o marketing criou, né? É um amor pelo outro, pelo diferente, né? Pela música diferente, pelo churrasco na laje, pelos casais que almoçam sorvete, não querem almoçar arroz e feijão, quem tem cachorro e gato não quer ter filho. É esse amor, assim, é você se dispor a olhar o outro com afeto, né? Não com extermínio. As pessoas estão com tanto medo, estão se sentindo tão isoladas, né? Que elas olham o outro como vou exterminar o outro, né? Em vez de abraçar o outro, acolher o outro, né? Acho que isso está faltando muito. Então, é essa a ideia. Eu me lembro quando o Lula tinha acabado de sair da prisão política, eu fiz uma entrevista com ele e ele dizia uma coisa assim recorrentemente naquele momento, inclusive porque o Lula passou por momentos diferentes depois de sair da prisão, né? Ele estava muito sensível naquele momento. Muito emotivo, né? Muito emotivo. Muito emotivo. Ele dizia assim: é preciso reumanizar o Brasil. É preciso reumanizar o humano, né? Exatamente, exatamente. O humano se perdeu. Quando a gente fala humano, não sabe mais se esse adjetivo é positivo ou não, né? Porque é a gente que comete atrocidades no mundo, né? É uma coisa impressionante. E as pessoas perderam, né, Conde? As pessoas perderam. Um beijo para o Arbex, nosso amigo querido aí. A gente sempre conversa na PUC. As pessoas perderam o afeto, né? A ideia do novo livro, quando a gente fala aqui descolonizar pelo afeto, é que você só consegue não compartilhar, né, uma fake news como o do Alexandre Garcia, ou você não consegue ter raiva, né, e querer quebrar um prédio público porque você não concorda, ou, né, querer bater no funcionário do SUS que está dando a vacina, quando você começa a perceber que, nossa, tem o outro, né, do outro lado da calçada, tem um outro que está ali pedindo alguma coisa, uma água. As pessoas pararam de olhar para o outro, né? Elas olham as telas, mas não olham para ninguém mais. Então, só isso, o único jeito da gente barrar todo esse ódio é com amor, não tem outro jeito. Mais uma vez um hiato, porque eu estava baixando a capa do seu livro, que antes de falar do livro novo, dá a prévia aqui, né? Eu vou dar prévia. Vamos dar uma prévia, mas tem um livro teu que fez muito sucesso, faz muito sucesso, que é Como Sair das Bolhas, que é pela Educ, né? Isso, saiu em 2018, foi um dos primeiros. Esse livro, deixa eu só falar para o pessoal, eu já coloquei aqui no bate-papo para você comprar. Esse livro está à venda na Amazon, em todas as livrarias, está saindo a segunda edição, e eu queria que você falasse, a capa é linda, né? Eu vou colocar na tela aqui a capa. Fala um pouco desse Como Sair das Bolhas. Como é que a gente faz? Né? Porque assim, o mundo, desde que, né, a gente falou Roma Antiga e tudo mais, é feito de bolhas, né? As bolhas, inclusive, são acho que constitutivas, né, do Sim. nosso mundo. Elas são mais acolhedoras, né? Você sabe que, né, desde o começo, desde 2018, eu já fiz muitas caravanas em escola, em comunidade, ocupação, uma vez na ocupação 9 de julho, para discutir bolhas, né? E seja a esquerda, seja alguém do centro, não importa. A pessoa fala assim, mas eu gosto da minha bolha, a minha bolha é confortável, eu gosto de ouvir a música que eu gosto, só vou na festa dos amigos que eu gosto. Mas daí você vai perdendo a chance, né, de olhar para o outro, né? A chance de
o Thomas aí, que já está grande, na capa, porque a ideia de uma criança podendo usar a tela, mas também olhando para o outro, né? Então, quem é o Thomas? Thomas é esse garoto da capa, um beijo para o Thomas. Agora ele já está muito maior, né? E aí a segunda edição a gente fez sem ele, porque ele já estava com barba. Ele cresceu rápido, adolescente cresce Será rápido. que ele saiu da bolha? Não, ele é um querido. E eu tenho uma coisa que eu faço no Bolhas, que eu retomei, eu vou dar prévia do livro novo, mas eu retomo no livro novo também, que não é uma coisa minha, é uma filosofia budista, tem mais de 5.000 anos, que são os 8 passos do Buda, né? Que Buda dizia, né? O Siddhartha também falava, tal, que para você sair das bolhas, para você sair da sua teia confortável, você tem 8 passos de comportamento. Então, assim, pensamento correto, atitude correta, você ser feliz no seu trabalho. Você pode ser um padeiro ou você pode ser o CEO da Apple, mas você é feliz no sentido assim, você faz o que gosta, respeita todo mundo, né? Não está ali por um objetivo ganhar dinheiro, você está ali por um propósito. E aí outros passos. Então, assim, se você é correto, não para na vaga do idoso, né? Não quebra órgão público, não tem ódio porque encontrou um casal homoafetivo e você é contra, você não vai compartilhar ódio, desinformação ou imputar dados, né, no prompt da inteligência artificial que seja horroroso, racista. Ou você não vai propor que alguém trabalhe por $1 ao dia, né? Então, aquela pessoa assim, você deixou sua faxineira em casa na pandemia e pagou o salário dela? Então não precisa da gente falar de digital. Você é uma pessoa bacana? E aí é um exercício, né? Porque é o mesmo exercício de não jogar o lixo, de reciclar, né? Então, a gente, entre o que a gente fala nas redes e o que a gente faz, tem uma distância enorme e a gente precisa juntar isso, né? E ter amor. Eu lembro muito, né, do Lula falando que as pessoas deviam voltar a namorar, né? Fazer churrasco, ser feliz, porque tem que ser feliz também. Gente pesada, triste, não vai ajudar, né? Não vai realmente acreditar no Alexandre Garcia, né? Vai acreditar numa coisa. Ele é sinistro, como que você pode acreditar? Então, e a negatividade tem uma potência, ela tem uma é uma sedução, né? potência, ela é maior que a potência da positividade, Maior que a infelizmente. potência da positividade. Durante esse período tenebroso do golpe contra Dilma, Temer, Bolsonaro, as pessoas ficaram capturadas, inclusive as pessoas progressistas, democráticas, que afetou todo mundo. Ninguém escapou dessa violência. Olha, vamos seguir aqui. O tempo está passando rápido quando a conversa é boa desse nível. Passa rápido mesmo. Eu vou colocar na tela aqui, olha, esse aqui é o livro que você pode baixar gratuitamente, tá? Tá no bate-papo, faça um bom uso. O nome do livro é Nós. Como é que é? Tecnoconsequências do humano. Tecnoconsequência sobre o humano. Elizabeth mandando beijo. A Elizabeth já está baixando para ler aqui. Sua linda. Gisele Calil Avelar, que fofo, obrigada. Diego Carvalho, Conde, esse livro tem no site da Amazon e loja Saraiva. Olha, o livro Nós é gratuito. Agora, e o Bolhas tem, o Bolhas tem. O Bolhas tem. O Bolhas tem, Zélia Goulart. Poliana é maravilhosa aqui. Eu não sei, não ela tô foi vendo 100, aqui. Foi 100, é 100. É 100%. Obrigado, Zé. Isa Zoc, minha filha também se chama Poliana. Olha só o carinho. Empatia, né? Paulo Paiva, eles pensam como essa notícia pode ser falsa se diz exatamente o que eu penso. Pois é. Exatamente, é confirmação. isso. E aí, as pessoas... Eu vou lembrar, gente, vamos relembrar aquela fake news horrorosa da Marielle, né? Depois dela ser assassinada, horas depois, 2 horas depois, já tinha fake news, né? Que ela era amante do Marcinho VP. Vocês lembram disso? Então, e aí, por que a pessoa compartilha? A pessoa nem sabia quem era a Marielle. Mas, assim, a pessoa pode ser racista, a pessoa pode ser homofóbica, ela pode ser os dois. E aí ela acha um gatilho, sempre tem um gatilho. É um gatilho sempre ruim, sempre sombrio. Que a pessoa fala, tá vendo? Né? Tá vendo? Tinha um problema, não é possível, né? Ela tinha alguma coisa de errado. E aí a pessoa, ela descarrega aquele ódio, né? Precisa levar isso para o analista, para terapia, não sair aí compartilhando.
A gente passou todo esse tempo, viu, Poliana, aqui no 247, na TVT, Canal do Conde, Prerrogativas. A gente passou esses últimos anos debatendo só isso, praticamente, a questão dos efeitos das fake news, do discurso de ódio. E o que a gente pôde entender é que nós fomos afetados por esse processo, e temos de fazer uma luta contínua contra ele. Não existe uma receita mágica que vai nos tirar desse cenário. Quer dizer, nós podemos criar instrumentos, ferramentas importantes e tudo mais. E eu acho, inclusive, que depois desse período sombrio, haja vista agora a economia melhorando, salários, situação, as pessoas começam a pensar no futuro de novo, né? Quer dizer, o futuro estava adormecido. Agora as pessoas começam a fazer planos. Isso está nas pesquisas e tudo mais. Deixa eu só trazer os últimos comentários aqui. Tânia Sancinetti, Poliana, muito clara nas exposições sobre os cuidados com as bolhas. Ica de Oliveira Mota, esse discurso de amor e do afeto é muito bonito, mas apaga a luta política e a luta de classes. Eu vou aproveitar esse comentário da Ilka. Eu quero conversar com a Ilka também. É muito interessante para falar do teu novo livro, que você ainda está finalizando, né? Que é o... Como descolonizar pelo afeto. Descolonizar pelo afeto. Explica para a gente, porque vale a pena isso. E aí, Ilka, eu acho que a militância é sempre... Eu não acho, né? Lembra quando a esquerda achou que o Lula estava muito paz e amor, né? Que ele estava muito namorando. Eu acho que a gente tem que ser feliz mesmo. Acho que a militância não precisa ser sempre pesada, sempre de trincheira, né? Eu sempre lembro assim, acho incrível, né? O MST tem duas vertentes. Eu acho que tem a vertente da ocupação, que é super importante, e tem a vertente dos orgânicos. Ele pode fisgar uma pessoa que está meio ali sem saber, né, pelo tomate orgânico, pela banana orgânica. Então, a ideia do descolonizar pelo afeto é muito em homenagem a Bell Hooks, que ela dizia, todo mundo pode ser fisgado pelo afeto, todo mundo pode recontar a história. Né? A ideia da colonização, e aí pegando a Maíra que falou dos símbolos do 7 de setembro, né? Adorei sua fala, mas, a gente precisa recontar isso, né? Recontar que dos 4 milhões, né, de africanos que vieram nos navios negreiros para o Brasil, quase 700 mil morreu nos porões do navio. A gente tem que recontar para a garotada, né, que a falácia da Princesa Isabel foi construída pela mídia. Então, isso eu falo no livro novo. Não tem nada de doce, é super pesado. É até uma conversa pesada, porque tem gente que vai falar assim, poxa, como uma branca... Até porque, né, o afeto não é só coisa boa. O afeto está... Todo o universo está ali. Não, e assim, esses passos do Buda, depois vocês dão um Google, não tem nada de afeto, é duríssimo. Duríssimo, porque você ser correto, não derrapar, e ter princípios, né, sociais, democráticos, né? Eu lembro uma fala do Eugênio também, o Eugênio Butti fala que a desinformação quer acabar com a esfera pública, quer acabar com a democracia, né? E quer transformar todo mundo aí em marionete, né? Do digital, das telas, tal. Então, não é nada fofo. É que a gente não precisa toda vez entrar com a pancada, né? A gente pode entrar com essa transformação afetiva. Eu acredito nisso. Acho fantástico aqui receber a Poliana Ferrari. Eu que adorei. Tão bom conversar contigo. Você vai voltar mais vezes aqui, viu? Vou. Eu vou deixar. Vai ser 19 de outubro. A gente já tem uma data, né? Vai ser um debate muito legal. Tem Sérgio Amadeu, tem Davidson Faustino. 19 de outubro, lançamento nacional? Começa em São Paulo, né? No Bar do Beco. Estou dando em primeira mão aí, lá no Beco do Batman. E aí depois eu conto para vocês, mas já o livro está rodando já. Eu quero agradecer demais a presença da Poliana Ferrari aqui. Eu que agradeço. Agradecer o Zé Arbex, queridíssimo, nosso amigo. Arbex. Fez a indicação aqui para gente. E vocês todos que nos acompanharam até aqui, obrigado pela presença, pela qualidade dos comentários. Deixa eu ver se sobrou algum comentário aqui para ler. Pessoal sempre muito justamente afetivo. Acho que essa que é a chave, né? Que você eu acho que a gente vira com afeto. Né? Tem casos que são irrecuperáveis, concordo. Claro.
mas a gente vira muito com afeto, com certeza. E acho que é um pouco a história também da esquerda e dessas últimas eleições que mostraram isso, né? Teve muito afeto envolvido. Mais do que Obrigado a Lula, todos. né? Diga, querida, você quer falar? Não, eu ia falar que eu acho assim, mais afeto do que tem o Lula, tudo que ele passou, eu acho inacreditável. Pois é, nós temos alguma sorte também.